A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simply Pentecostal. Que alegria poder ter você aqui mais uma vez para juntos lermos a santa palavra do nosso Deus. E hoje é sábado, hoje é dia de nós estarmos lendo o livro de Isaías. E nós vamos concluir hoje com o capítulo 14, que fala sobre a profecia contra os filisteus, contra este país chamado Filístia. Amém? Se, entretanto, hoje é a sua primeira vez aqui conosco, não esqueça de poder se inscrever no canal, de colocar as notificações, como também deixar aí a sua mensagem e compartilhar este vídeo com outras pessoas, com outros irmãos, com outros amigos que queiram e que precisam da palavra de Deus, que queiram ouvir e escutar aquilo que o Senhor Deus tem para falar às nossas vidas através da sua palavra. Amém? Portanto, vamos lá. Isaías capítulo 14 e hoje do verso 28 até o verso 32. Lembre-se que a partir do capítulo 13 até aos capítulos 19, 20 e 21, nós estaremos lendo sobre diferentes palavras, sobre diferentes juízos que Deus envia a diferentes povos que estavam ao redor de Israel. E, portanto, hoje nós estaremos falando sobre a Filístia. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Acaz, você vai lembrar que o rei Acaz era filho do rei Jotão, e Acaz ele foi o pai do rei Ezequias, um amado rei de Israel, de Judá, e um rei que trouxe grandes benefícios e que trouxe um avivamento para o povo de Judá. Portanto, ele disse que no ano que morreu o rei Acaz, houve este peso, houve esta palavra, houve este juízo. Não te alegres toda a Filístia por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, ou seja, da Filístia, e serão destruídos os teus resíduos. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça e ninguém ficará solitário no tempo determinado. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo? Que o Senhor fundou a Sião para que os opressos do seu povo nela encontrem abrigo. Amém? Aleluia. Meus queridos, nós vamos entender, e se você uma vez mais, se você tem acompanhado aqui conosco a leitura da palavra de Deus, antes do livro de Isaías, nós estivemos lendo o livro do profeta Jeremias. E você vai encontrar que tanto Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, esses três profetas de Deus, eles fazem menção sobre diferentes juízos a diferentes nações. E na questão da Filícia, dos filisteus, nós vamos ver que Isaías, Jeremias 47, como Ezequiel, capítulo 25, do verso 15 ao 17, fala sobre este povo, os filisteus. E você vai perguntar, mas irmã Vânia, quem eram os filisteus? Existem muitas histórias na Bíblia que falam sobre este povo. Nós vamos ver que esta nação, este povo, eles não são originários da Palestina. Os filisteus foi um povo que veio da região do Mar Egeu. Eles estavam possivelmente na ilha de Creta. Na Bíblia Sagrada, eles também são chamados da cidade ou da terra de Caftor. Ok? Então, quando você lê na Bíblia, no Antigo Testamento, essa palavra Caftor, essa terra de Caftor, está falando da ilha de Creta e está falando dos filisteus. Então, nós vamos ver que estes filisteus originários desta ilha, eles vieram para Canaã e eles habitaram na região sudeste do país, na
costa marítima aonde dava para o mar Mediterrâneo. Portanto, nós vamos ver que hoje essas regiões aonde os filisteus habitavam era o que é o sul de Israel, como também a faixa de Gaza. Nós vamos lembrar dos filisteus por causa das 5 cidades muito importantes e fortificadas que eles tinham. Uma se chamava Asdod, a outra se chamava Ecrom, Asquelon, Gaza e Gate. Estas eram as 5 cidades fortificadas dos filisteus. E os filisteus tinham um deus que eles veneravam, que eles adoravam, que era chamado o deus Dagon. E você vai lembrar daquela história da Bíblia Sagrada, quando a Arca do Senhor foi roubada e que foi colocada no templo do deus Dagon. Entretanto, a Bíblia nos diz que no outro dia, a estátua do grande deus Dagon estava caída com as suas mãos e a sua cabeça cortada. Amém? Nós vamos ver também que os filisteus, eles foram os inimigos ferrenhos de Israel. Portanto, principalmente durante o período dos juízes, e você vai lembrar da história de Sansão, que os filisteus eram os grandes inimigos na época dele, e também até o princípio da monarquia entre Saul e Davi. E nós vamos ver que nesta guerra entre os filisteus e Israel, Saul, juntamente com seus filhos, eles caem no monte Gilboa e um grande número do exército também caiu morto através das mãos da espada dos filisteus. Entretanto, nós vamos ver que Davi foi esta pessoa, foi este rei que colocou e subjugou os filisteus na sua época como rei. Nós vamos lembrar que um dos notáveis guerreiros da Filístia se chamou Golias de Gate, uma daquelas 5 cidades importantes, o qual foi vencido por Davi quando ainda ele era um pastor de ovelhas. E Deus, assim, trouxe um grande livramento ao seu povo através da mão de Davi. Então, nós vamos ver que a Filístia e o seu povo, os filisteus, eles deixaram de existir no tempo do domínio babilônico. Eles vieram e aplastraram, quebraram, destruíram suas cidades e o povo foi completamente extinto. E isso vem muito a ver com aquilo que nós lemos aqui na palavra do Senhor, nesta profecia contra os filisteus, que Deus diz no versículo 31 que eles seriam derretidos e porque vinha do norte uma fumaça e ninguém ficaria solitário no tempo determinado. Mas, meus queridos, quando nós vemos em Ezequiel capítulo 25, do verso 15 ao 17, mostra a razão pela qual Deus ele faz esta menção que iria os destruir. Ele diz que eles usaram de vingança, eles executaram vingança de coração, com malícia. Para quê? Para destruírem com perpétua inimizade. E Deus disse muito claramente, vocês não vão ficar, vocês serão completamente destruídos, e isso aconteceu no tempo quando Babilônia, então, entra naquela região e destrói a este povo. Versículo 32, ele termina dizendo o quê? Que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo nela encontrem abrigo. Meus queridos, Deus, ele tem refúgio para o seu povo. Deus, ele tem uma cidade. Deus, ele traz segurança para o seu povo dentro das suas portas. Jerusalém, muitas vezes, ela é comparada com a cidade celestial, mas também pode ser comparada como a igreja do Senhor. E isto é muito lindo nós sabermos por quê. E nós não estamos apenas falando da igreja, do edifício. Oh, meu Deus, eu vou correr lá para dentro da igreja e eu vou estar seguro. Sim, algumas vezes pode até ocorrer. Mas nós estamos falando de algo muito maior do que isso. É você estar dentro do corpo de Cristo, dentro do corpo da igreja, estar dentro e fazer parte deste
povo desta igreja que Deus ele tem um cuidado sobre ela extraordinário. Por quê? Porque Jesus ele dizia que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja. Ou seja, Jesus não estava falando de um templo, Jesus não estava falando de um lugar físico, Jesus não estava falando de uma denominação física que nós podemos contar os membros, que nós podemos ver quantos móveis tem naquela igreja. Não, Deus estava falando do corpo de Cristo Jesus, da sua igreja espiritual, onde, quando eu e você aceitamos ao Senhor Jesus, nós viemos e nós entramos, nós fomos enxertados, nós fomos batizados, introduzidos a esta igreja espiritual, aleluia, o corpo de Cristo que vai para o céu. Portanto, meus queridos e amados irmãos, nós entendemos que dentro das portas desta igreja espiritual, que Salomão em Cantares fala que ela é um jardim fechado. Oh, aleluia! Existe proteção, existe identidade. A Bíblia nos diz que Deus ele levantaria uma muralha de fogo ao nosso redor. E é por isso, meus queridos, que mesmo que o homem possa vir a morrer, a padecer alguma coisa, entretanto, o diabo não pode destruir a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, aleluia. Ele pode queimar o templo, ele pode destruir os bens, mas a igreja espiritual, o corpo de Cristo, ele não pode tocar, aleluia. E quando nós fazemos parte deste corpo, nós estamos seguros, da mesma maneira que Deus disse para Israel, disse para Judá, e disse que foi o Senhor que fundou a Sião. Foi o Senhor Jesus que, através do seu sangue, fundou esta igreja, fundou este corpo místico de Cristo, o qual ele é a cabeça da igreja e nós, os seus membros, aleluia. E ao entrar por estas portas e ao entrar neste corpo maravilhoso chamado Igreja de Jesus, nós temos nela abrigo, aleluia. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente, te conceda um fim de semana abençoado juntamente com a sua família. Amém.